Em relação a o que são as enzimas, né, e como elas são? Bom, as enzimas, na estrutura delas, elas são normalmente globulares, elas têm, elas são encontradas na natureza em organismos na forma de monômeros, como por exemplo as ureases, as hialuronidases, várias outras ases da vida aí, ou em complexos, ou seja, uma mistura ou um conjunto de enzimas, como é o citocromo P450. Ela é normalmente proteica, mas não, a gente já viu que num conceito mais expandido de enzimas para moléculas biológicas que conseguem fazer uma reação catalítica, existem moléculas de RNA que podem realizar esse tipo de reação. Mas, sendo proteica, a gente tem algumas características dela em relação à sua taxa de reação. Então, olha só, taxa de reação nada mais é do que a velocidade da reação, né? A velocidade com que a reação acontece. Então, nós temos normalmente, relacionado à temperatura, um aumento na atividade enzimática com o aumento da temperatura. Isso normalmente está relacionado com o aumento da velocidade da reação, proporcionado pelo aumento da entropia no meio reacional, aumentando assim o choque entre as moléculas, inclusive do substrato com a enzima, propiciando a reação que ocorra. É claro que o jeito, a forma dessa curva aqui depende da enzima que a gente está falando e as condições em que ela está submetida, né? Mas, de modo geral, ela normalmente começa de um ponto onde ela tem baixa atividade e vai aumentando sua atividade até que ela chega num limiar onde o aumento da temperatura não é benéfico para a atividade enzimática, isso por causa da sua característica e da sua estrutura proteica, uma vez que a molécula, que uma vez estava com uma estrutura 3D conformacional ativa, ela passa a se desnaturar devido à temperatura, por ela ser uma proteína, e perder sua função catalítica drasticamente. Então aqui nesse gráfico a gente consegue observar uma interação entre essas duas características da reação, ou seja, aumento da velocidade devido à temperatura, mas também um decréscimo da velocidade devido à temperatura, mas por atuação sobre a estrutura da enzima, que é proteica. Então ela perde a sua conformação 3D e perde sua capacidade catalítica drasticamente. Então a gente tem uma redução na taxa de reação. Legal, mas existem alguns modelos, né, caracterizando essa reação enzimática. Então como é que ela ocorre, né? E a gente viu que elas são específicas. A gente tem algumas reações que só uma enzima só consegue catalisar a reação de um tipo de substrato e não um outro, mesmo que parecido. E nesse modelo a gente tem, por exemplo, o de chave e fechadura, onde nós temos uma enzima que tem um sítio catalítico, que tem uma afinidade por um substrato. Esse substrato se encaixa nesse sítio catalítico e nele ocorre a reação enzimática, gerando o produto da nossa reação. Então a gente parte do substrato e chega no produto, tendo a recuperação da nossa enzima. Mas esse modelo, ele explica algumas reações, mas existe outras que um modelo um pouquinho diferente, que é o modelo do ajuste induzido, explica melhor essa reação. Então, imaginem vocês uma enzima com essa forma aqui, que vai atuar sobre um substrato aqui na forma desse triângulo aqui. Essa enzima, ela no seu sítio catalítico, ela ainda não tem a conformação para a ligação e a reação enzimática. Porém, após a ligação do substrato, ocorre um rearranjo na estrutura tridimensional da enzima, ela se adequa ao substrato, se rearranja de forma a chegar em sua conformação ativa e consegue performar a reação, gerando o produto ao fim dessa reação. Exemplo de enzimas que obedecem esse tipo de ajuste são as glicosidases, ou seja, elas têm uma conformação tridimensional e após a ligação
com o substrato induz uma alteração na conformação tridimensional da enzima. Essa indução altera a forma e faz com que ela tenha uma atividade enzimática. Legal. Mas toda enzima, ela, assim como ela tem substrato, ela pode ser inibida de alguma maneira. Então, existem moléculas que são inibidoras dessas reações enzimáticas e existem tipos de inibição, né? Então, existe o tipo competitivo, que é quando nós temos a nossa molécula enzimática, nós temos nosso substrato e o inibidor, que tem uma forma parecida com o substrato, se liga no sítio catalítico, competindo pelo sítio catalítico e, portanto, inibindo a reação enzimática de acontecer. Então, um exemplo que a gente tem disso é a álcool desidrogenase. Então, se a gente lembrar, quando nós temos intoxicações por metanol, o metanol, quando metabolizado pela álcool desidrogenase, ela gera formaldeído e ácido fórmico, que são compostos tóxicos e uma quantidade bem menor do que os derivados do etanol, por essa reação enzimática. E com isso nós temos alguns sintomas, como por exemplo a acidose metabólica, alterações neuronais, cegueira e até a morte, dependendo, é claro, da quantidade de metanol ingerido. E qual que é, no caso dessa reação enzimática aqui, o inibidor dessa reação? A gente pode usar um inibidor que é o etanol, que é uma molécula muito parecida com o metanol. Ele compete pela enzima, fazendo com que o metanol não seja metabolizado e, portanto, não forme formaldeído e ácido fórmico, que são bem tóxicos para os seres humanos. E ele pode ser depois depurado pelo nosso sistema de metabolização e pela urina e pelo suor. E, com isso, evitamos os efeitos tóxicos dessas duas moléculas aqui, basicamente fazendo uma inibição por competição da álcool desidrogenase, impedindo que ocorra a formação desses produtos aqui. Legal. E só que existem outros tipos, né, de inibidores, como os não competitivos, onde o inibidor, ele na verdade não compete pelo sítio catalítico do substrato, mas sim interage com a enzima numa posição alostérica ao sítio catalítico, gerando uma mudança na conformação estrutural da enzima que inibe a ligação do substrato no sítio catalítico e por consequente, a geração do produto. Existem também as inibições incompetitivas, onde o inibidor depende da interação do substrato com a enzima para que ele possa se ligar, inibir a reação enzimática, inibir a reação enzimática de acontecer. Então, o inibidor não consegue se ligar no sítio catalítico ou em outras posições alostéricas da enzima sem a presença do substrato. Então, ele não pode previamente inibir essa reação enzimática. Ele depende da presença do substrato para atuar como inibidor. Existem também reações enzimáticas que são inibidas de forma... Essas todas aqui são reversíveis, né? Mas existem reações irreversíveis, onde o inibidor se liga permanentemente através de ligações covalentes à enzima, bloqueando a sua atividade. Exemplo desses inibidores, existem alguns, e inclusive existem alguns que a gente usa com função terapêutica, como por exemplo as penicilinas. As penicilinas, elas se ligam à ADD-transpeptidase das bactérias, inibindo a formação daquelas ligações cruzadas na parede celular das bactérias, inibindo então o seu crescimento. E ela é, portanto, só que ela faz isso de forma covalente. Ela vai até essa enzima e se liga covalentemente à enzima, inibindo a sua atividade enzimática. A gente também explora isso, por exemplo, com as aspirinas.
A aspirina também se liga covalentemente a COX, a ciclooxigenase, inibindo a sua atividade.